Yuji é um jovem garoto lutando na sua infância porque ele não conhece suas verdadeiras qualidades. Ele é uma criança dócil, mas ele não sabe como lidar com pessoas e é hostilizado pelos pais por não ter nenhum talento. No entanto, uma tragédia ocorre na sua casa, forçando ele a ser treinado, se tornando o primeiro super soldado aos 16 anos de idade. Os pais dele acreditavam que faltava talento a ele se comparado à sua irmã mais velha, chamada Kazuki. A irmã dele sempre foi perfeita e tinha sucesso em tudo que ela fazia, basicamente uma gênia. Por conta disso, ele tentou evitá-la, mas diferente dos outros, Kazuki genuinamente ligava pra ele. Kazuki passou tempos brincando com Yuji e ensinou ele coisas como usar as duas mãos pra vantagem dele. Ela também encorajou ele a desenhar e mostrar seus desenhos, mas Yuji sabia que a arte dele não era nada comparado ao da sua irmã. Apesar disso, ele se sentiu feliz porque ele se sentiu valorizado. Mais tarde naquela noite, no entanto, o pai deles, Ryoji, fica transtornado e ordena Kazuki a tirar a arte de Yuji, já que ele pensou que era uma vergonha para a família deles. No dia seguinte, Yuji se depara com Kirihara Rei, um homem peculiar. Antes dele ir, Kirihara ofereceu a ele um chocolate depois de percebê-lo. Eventualmente, as pinturas de Kazuki se tornaram a renda da família deles, e era por isso que os pais dele se tornaram ainda mais carinhosos com ela. Por conta disso, Yuji cresceu mais distante e ficou ainda mais negligenciado. Os pais deles e Kazuki passaram suas noites comendo em restaurantes chiques, mas Yuji estava sempre sozinho em casa, com um pedaço de um pão duro e já mordido. Kazuki aparece e fica chocado com o que ela vê. Yuji precisa mergulhar o pão na água para o pão ficar comível. Ela corre para a geladeira e mostra o que ele poderia comer, mas ele estava com medo de alguém dar bronca nele caso fizesse isso. Ela assegura ele que ela será quem vai dar bronca nele se eles fizerem isso. Ela sente pena e pede desculpas por ele ter que passar por esse tipo de tratamento. Yuji escuta sua irmã conversando com seus pais sobre o péssimo tratamento que eles dão para ele, mas nada melhorou. Na verdade, piorou. Seu pai desprezou ele ainda mais e a sua mãe começou a evitar ele. Certa vez, quando Yuji contou a Kazuki que ele fez um amigo, ela ficou feliz. No entanto, quando ela descobriu que a amizade dele era uma menina, ela fica com ciúmes e descontente. Ela não queria que ele fizesse amizades com garotas, então ela diz pra ele que ele precisava da permissão dela, antes dele fazer uma amizade. Kazuki normalmente vivia como ela queria, e seus pais iam de acordo com a vontade dela, mas no fundo, Yuji estava com medo desse lado dela. Ele percebe ela como um deus e não como um ser humano. Ele sabia que ele podia depender dela, mesmo se ele temesse ela. A vida de Kazuki foi interrompida um dia quando ela foi envolvida em um acidente que fez a família deles desmoronar. O pai dele virou um alcoólatra e maltratava ele e a mãe dele. Ele até mesmo viu sua mãe apanhar do seu pai enquanto se escondia no armário, já que ela era fraca e apenas dizia, sinto muito. Os dois fogem quando ela já não podia mais suportar viver com o pai dele. A mãe dele trabalhou incansavelmente para conseguir dar conta das necessidades, já que os dois começaram do zero. Mesmo que eles não estivessem nas melhores circunstâncias, Yuji pensava que a ausência do pai dele era o céu. Eles continuaram vivendo assim por um ano até que o pai dele descobriu a casa deles. Os dois ficaram aterrorizados quando o pai dele ordena ele comprar álcool. Depois de fazer o que foi pedido a ele, ele encontra sua mãe sendo atormentada pelo seu pai. Ele tenta impedir seu pai, mas ele é atingido fortemente. Enfurecido, ele estava determinado a matá-lo. Enquanto ele pega a garrafa de álcool, ele lembra o que a irmã dele perguntou a ele: que mão você vai usar para matar um homem? Sem hesitação, ele levanta sua mão direita e acerta seu pai, o que faz ele cair no chão. Ele vai ver sua mãe que está totalmente bagunçada. Ela se preocupa sobre como eles podiam fugir sem o pai dele descobrir. Ela levanta e diz para ele fugir e que ela vai acompanhar ele depois. Ela deixa com ele uma bolsinha que contém todo o dinheiro deles e lembra ele para não perder aquilo. Ele pergunta para onde ele deveria ir e ela diz que ele poderia ir para a estação. Yuji foge, mas quando ele percebeu que sua mãe estava demorando muito e escutou o som da sirene, ele correu de volta para casa deles. Quando ele chega lá, ele percebe a comoção e fica horrorizado ao ver pessoas carregando o corpo com o relógio do pai. Assim que ele pensa na sua mãe, ele corre para dentro da casa, onde ele vê detetives documentando a cena do assassinato. E quando ele percebeu que foi sua mãe, ele fica horrorizado e grita seus pulmões para fora. Enquanto ele recupera o seu fôlego, ele perde sua consciência. No hospital, ele recebe a carta da sua mãe. Ela se pergunta onde errou e se desculpa pelo que aconteceu ao Yuji. Depois de ler a carta, ele segura forte a carta e explode em lágrimas. Quando ele é liberado do hospital, ele é adotado pelo homem estranho que ele tinha conhecido, o Kirihara. Mas o sofrimento dele não chegou ao fim. Kirihara vestiu ele como uma menina e fez ele usar uma peruca igual ao cabelo de Kazuki. Apesar disso, ele suportou tudo isso sem dizer nada. Uma noite, um homem tenta mexer com ele, mas ele o mata. Kirihara descobre sobre isso e fica impressionado com o que ele fez. Ele acreditou que Yuji possuía algo que as pessoas deveriam ter, então ele leva Yuji para o seu camp de treinamento para torná-lo uma ferramenta útil. Yuji não recusa, já que Kirihara diz a ele que é a maneira de pagar o favor por tê-lo adotado. Suas habilidades impressionantes de pontaria foram descobertas durante o treinamento. Os outros campistas não gostaram dele, já que Oslo gostou dele. Eles
eventualmente zoam com ele, mas uma pessoa chamada Marlin cuidou dele. Ela cuida das feridas dele e até mesmo dá pra ele um pouco da comida dela. Ela mostra pra ele gentileza, o que faz ele acreditar que talvez o mundo não seja tão terrível. O dia do exame de graduação chega, quando é atribuído a eles o teste final. Para passar, ele precisa matar ou incapacitar o oponente dele, mas infelizmente era Marlin. Yuji tinha a vantagem, já que Marlin estava ficando sem ar. Ele olhou para ela friamente e desviou do ataque dela. Ele segue rapidamente, socando ela e esmagando ela simultaneamente. Quando ela levanta do chão, ele não permite ela atacar e chuta ela rudemente na cara. Ela grita e enquanto ela cai no chão, a imagem da mãe dele aparece em flash na sua mente. Por conta disso, ele começa a pensar que talvez ele termine como seu pai. Ele grita enquanto começa a perder o controle de si mesmo, mas depois disso ele é atingido por Marlin, que faz ele cair no chão. Ela ri enquanto soca ele. Como golpe final, ela chuta ele no ar, o que nocauteia ele. Marlin chora pra ele e se desculpa com Yuji depois da luta, já que sua mãe havia dito a mesma coisa, ele não queria ouvir tais palavras novamente. Ele se sente indefeso e fraco. Aquela foi a última vez que ele viu Marlin, já que ela morre no primeiro trabalho dela. Depois de 2 meses, Yuji recebe uma missão que vai determinar se ele se graduaria ou não. Ele tem a tarefa de matar pessoas, o que ele acha simples. O CIRS tenta investigar esses casos, mas eles apenas sabiam que ele era um garoto misterioso, já que eles não podiam achar uma pista que levava a identidade dele com as suas investigações. Mas o mistério chega ao fim durante uma das operações da CIRS, onde eles se infiltram na residência de Oslo e encontram Yuji. Yuji é encontrado por Asako num túnel no subsolo enquanto ele estava amarrado e acaba sendo resgatado por ela. Asako vem cuidando dele e a casa deles era na floresta. Ele passa os dias dele encarando nada. Assim, os primeiros dias deles juntos não foram bons. Ele conhece JB lá, que era uma amiga e colega de trabalho de Asako. Asako decidiu dar banho em Yuji enquanto ela conversava com JB. No entanto, elas acham vários machucados e cicatrizes por todo o corpo dele. Asako oferece pra ele comida depois de ver que ele não era nada além de pele e ossos. Elas são interrompidas enquanto come quando Yuji grita do nada depois de matar uma mosca na mesa. Ele vomita quando seus traumas do passado voltam. Com o tempo, Asako e Yuji se dão bem um com o outro. Ela deu pra ele um cachorro que ele chamou de John. Ele se apega ao doguinho, o que faz ele feliz, apesar do seu passado traumático. Asako começa a treinar Yuji. Ela ensina ele a ser rápido e usar sua força do jeito certo, ler livros e ganhar sabedoria. Ele também aprende que ela trabalhava para a CIRS, uma organização antiterrorista japonesa-americana. No dia seguinte, Asako ensina ele como atirar no seu alvo de forma precisa e promete dar pra ele um prêmio quando ele acertar. Felizmente, ele acerta o alvo e quando eles chegam em casa, ele vê uma caixa grande em cima da mesa. Asako pede pra ele abri-la e lá ele acha uma arma. Yuji fica excitado e pega a arma pra experimentá-la. Ela leva Yuji pra uma caçada, mas quando eles chegam na floresta, ele luta pra matar o cervo, já que ele foi atormentado pelo passado novamente. Então Asako fica com ele nesse momento, enquanto ela diz que ele é apenas uma criança. Yuji escuta John latindo na casa deles no dia seguinte. Ele olha ao redor pra ver se Asako já estava de volta, mas ele fica horrorizado quando ele vê que um urso entrou na casa deles. Ele se apressa pra pegar sua arma, mas quando ele volta, ele vê um John já sem vida pendurado na boca do urso. Ele mira a arma no urso, mas ainda assim luta pra abrir fogo. Enquanto ele se ajoelha no chão, ele chama o nome de John, e mais uma vez ele caça o urso seguindo o rastro de sangue do seu cachorro. Enquanto caça o animal, ele fica determinado a recuperar John, já que ele tratou ele como sua família. Quando ele vê o urso, ele tenta mirar novamente, mas escorrega na neve e acidentalmente dispara a arma em outro lugar. O urso percebe e ataca ele enquanto ele estava apenas com uma faca. Ele tenta cortá-lo, mas o urso era tão forte que joga sua faca longe no ar sem esforço. Devagar, ele foi ficando assustado e as vozes na sua cabeça o encorajam a matar enquanto ele tem flashbacks traumáticos. Ele pega um galho e enfia no olho do urso. Ele estava prestes a atirar, mas ele percebe os filhos do urso e sabia que ele ia alimentá-los com o John. Naquele momento, ele começou a perder as esperanças e se perguntou por que o seu cachorro estava virando a presa do urso. Ele percebe os ursos comendo devagar o seu cachorro, ele chora e vomita. Enquanto grita e pergunta por que, ele aperta o gatilho da sua arma. Depois retorna para casa carregando a coleira do John, e Asako cumprimenta ele. Ela pergunta para ele se era um urso e ele revela que ele não poderia matá-lo. Yuji começa a chorar enquanto se sente inútil, mas Asako o abraça e diz para ele que ele estava bem daquele jeito, o que faz Yuji chorar demais. Depois de enterrar a coleira de John, Yuji diz para Asako que ele estava cansado de ser um covarde e queria ser forte como Asako para proteger suas pessoas queridas. Ela acreditava que por conta do passado de Yuji, ele foi designado para matar, que era algo que ela queria prevenir. Ela diz para Yuji que ele não podia matar por conta do que ela ensinou para ele, que seria o gatilho de segurança que ele apenas apertaria em situações críticas. Ele não seria permitido matar alguém a não ser que ela permitisse. Ela também ensina ele que ele não poderia ter uma morte honrosa a não ser que ele salvasse 5 pessoas. No final da lição dela, ela diz
pra ele que ele deve se tornar um homem que pode apertar o gatilho sem hesitação para salvar os outros, não para o seu próprio bem. Um dia, enquanto a Sako estava descansando na cama, Yuji atende o telefonema do trabalho dela. De acordo com a ligação, era um trabalho urgente para a Sako, mas ela não poderia ir, então ele sai para ir no trabalho no lugar dela. Algum outro dia, Yuji encontra JB e a Sako discutindo quando JB descobre que eles trocaram de lugares no trabalho de Asako. JB argumenta que a Sako estava tratando ele como Oslo tratou, mas ele diz a ela que ele estava fazendo aquilo por conta própria e aquilo era sua forma de pagar de volta para ela. A Sako pergunta para ele se ele queria uma licença para trabalhar, e ele diz que sim. Yuji vai para a América para comparecer ao treinamento da Academia da Marinha. Na academia ele conhece Danny, que eventualmente vira seu melhor amigo. Ele também conhece Agnes, o capitão do exército encarregado do treinamento deles, conhecido por ser rigoroso. No entanto, ele dá tratamento especial para Yuji, já que ele era aprendiz da Asako. Durante o treinamento, Yuji fica equivocado ao ter um relatório falso sobre acertar todos os alvos, mas Agnes apoia ele e diz ao sargento que ele tinha talentos únicos de pontaria. Yuji é designado para um pelotão de combate. Durante o exame final, Yuji foi agrupado com Danny, Millie e Robert. Enquanto o grupo caminhava na floresta, Danny viu um grande pássaro que eles poderiam comer. Yuji se voluntaria para matar o animal, mas depois de atirar, ele vomita. Ele pensou que ele já tinha tolerância a matar coisas vivas, mas ele estava errado. Uma noite, enquanto eles estavam descansando, Yuji detectou a chegada dos inimigos, e eles se preparam para uma emboscada. Ele vomitou toda vez que ele atirou nos inimigos. O grupo nota isso e diz para ele aguentar firme. No entanto, ele percebe que ele precisava voltar aos trilhos e assegurar eles que ele ainda podia lutar. Eles decidiram contra-atacar o inimigo. Yuji fecha os olhos para perceber que os seus camaradas estavam lá fora lutando. Danny chamou ele de amigo. Millie confiou nele mais do que tudo. Robert ficou ao invés de fugir, e Edward respeitou ele. Yuji determina que os inimigos não são humanos, mas caras ruins de verde. Ele tem que escolher se ele permitiria seus amigos serem mortos ou apertar o gatilho. Yuji abre seus olhos mais esclarecidos do que nunca. Ele aperta o gatilho e mata um dos inimigos seguido do outro. Ele estava cansado de deixar pessoas que ele valorizava morrerem enquanto ele era incapaz de fazer qualquer coisa. Naquela noite ele diz a si mesmo que qualquer um que queira tirar algo precioso dele seria seu inimigo. Yuji se acostumou ao campo de batalha depois de 2 meses. Ele continuou a lutar junto com seu grupo até a missão deles terminarem. Ele retorna para casa onde Asako o recebe e dá as boas-vindas a ele. Daquela vez ele se sentiu feliz por estar vivo pela primeira vez. Enquanto ele ainda estava confuso sobre o que fazer com a vida dele, ele diz a ela que ele dedicaria a vida dele inteira para ela. Depois disso, ele vai para a parte final do seu treinamento, onde ele resgata Chizuru em Vancouver, e aquela foi a última vez que ele viu o sorriso amigável de Danny. Ele retorna para o Japão e descobre que a vida de Asako está chegando no final. JB conta para ele que Asako esteve oscilando sua consciência desde outro dia. Ele segura a mão dela e pergunta se ela iria morrer, e ela acena. As lágrimas dele começam a cair enquanto ele diz para ela que ela não deveria morrer. Depois de vê-lo chorar, ela sorri gentilmente e diz que homens não deveriam chorar tão facilmente. Yuji olha para ela e diz que ele tentou viver honrando ela, enquanto lágrimas caem dos olhos dele. Ele diz que Asako foi quem deu um propósito para a vida dele e aquilo que estava acontecendo não era justo. Ele se recusou a aceitar que ela estava desaparecendo e que ela é o porquê dele ter alguém para voltar para casa. Ele olhou para baixo enquanto ele percebia que ele ia perder alguém novamente e ele não podia fazer nada a respeito de novo. Ele começa a se perguntar o que aconteceria com o futuro dele sem ela. JB diz para Yuji que Asako provavelmente não será capaz de sobreviver até o final do dia. Ele passou seu tempo ao lado dela na cama enquanto ela conversava sobre estrelas. Ela sorriu gentilmente e disse para ele que ela estava ficando cansada. Então ela pergunta se estava tudo bem ir dormir. Ele fecha os seus olhos e dá para ela a permissão, onde ele deseja para ela bons sonhos. Depois disso, ela nunca mais acordou novamente. E aí, galera, o que acharam desse anime? Comenta aqui embaixo sua opinião. Por favor, galera, deixa o like aqui embaixo para mais e mais pessoas verem esse vídeo e conhecerem o anime. Galera, se inscreve aqui embaixo porque vem novidades aqui no canal com o clube de membros, hein? Vem coisa boa por aí. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder os vídeos novos, beleza? Valeu, galera, se cuidem!